Vamos aí para a palavra do Senhor, vamos aí para a palavra do Senhor. Vamos. Paulo disse lá. Primeiro vamos em Atos, capítulo 20, versículo de número 24. Paulo disse assim, escrito por Lucas, mas dito pelo apóstolo Paulo. Ele disse assim, Atos 20, 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Senhor Jesus, Paulo disse que ele recebeu do Senhor. Eu quero nesta hora, meu Deus e meu Pai, usar das palavras que Paulo recebeu do Senhor e fazer das suas palavras as minhas palavras. Meu Deus, usa a minha vida e transmita o teu recado para o teu povo, Senhor. Porque eu não ouso levar a tua palavra a cabritos, a bodes, a peixes ruins. Eu ouso, sim, levar a tua palavra para as ovelhas que estão desgarradas. Como disse o apóstolo Pedro, como disse o apóstolo Paulo, como disse o profeta Isaías, como ovelhas desgarradas. Meu Deus, que essa tua palavra possa alcançar e trazer de volta para o aprisco as ovelhas desgarradas. Eu oro em nome de Jesus e as ovelhas do Senhor digam todos amém, amém e amém. Glórias a Deus. Família de Deus, povo exclusivo do Senhor, espíritos perfeitos, predestinados, salvos pela graça de Deus, que não vem de nós, é um presente de Deus. Paulo, o tema de hoje é a segunda parte. Não recebi de homem algum, parte 2. Paulo foi bem claro aqui quando ele se expressa, né, para os presbíteros, né, se despedindo dali da igreja, e ele fala com a igreja de Éfeso, dando instruções. Ele disse, porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Preste bem atenção. Como esse homem, depois de convertido pelo Espírito Santo, porque o que nos converte é o Espírito Santo. Diz que quando ele viesse até nós, nos convenceria. Então, uma coisa é certa. Alguém que diz que tem o Espírito e não é convencido que pecado é pecado, ainda o Espírito está bem distante dessa pessoa. Então, quando ele diz assim, nada considero para mim mesmo, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Então, Paulo abre mão da sua vida. É uma coisa muito difícil, irmão. A maioria de nós, eu incluo nós, eu não falo vocês, falo nós. A maioria de nós não temos essa capacidade e nem estamos dispostos a abrir mão da nossa vida. Estamos sempre fazendo as nossas vontades. Estamos sempre fazendo as vontades dos outros. Estamos sempre inclinados a obedecer à voz da carne. Então, quando uma pessoa ainda não consegue discernir a voz de Deus da voz da carne, essa pessoa ainda ela está passando ainda
metamorfose, ou seja, pela transformação do Espírito Santo. Então, Paulo diz que ele não tinha a vida dele preciosa. Sabe? A vida dele não era minha vida, meus prazeres, meus passeios, meus lazeres, meu trabalho, minha casa. Ele não tinha isso. Ele falou, não, eu não tenho a minha vida preciosa. Então, eu disse ontem, nós não podemos ficar roubando as falas do apóstolo Paulo e repetindo algumas falas dele sem ter a mesma qualidade de vida que ele teve. Eu tenho vergonha, às vezes, de repetir alguns versículos, algumas palavras que Paulo disse, porque eu sei que a minha vida ainda não corresponde àquilo ali. Então, eu não estou me ausentando dessa responsabilidade. Eu nunca posei de santão do Pauoco e nunca me coloquei num pedestal para ser adorado e falar, vamos imitar esse homem. Eu não mando você imitar a mim, eu mando você imitar o apóstolo Paulo, a quem eu sou um imitador e pelo menos tento ser um imitador. Na postura, na conduta, no caráter, na palavra, na fé, na ousadia, no cumprimento. Então, se alguém que me conhece de verdade, sabe que eu tenho algumas características de um homem chamado por Deus. Então, Paulo disse, eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira. Paulo falou, eu tenho uma carreira, então eu tenho que completar a minha carreira. Ele disse, o ministério que eu recebi do Senhor. Ele falou, a palavra ministério, que a pessoa quer o ministério. Eu quero o ministério, não sabe o que é ministério. Se soubesse, não queria. Porque ministério é serviço. A palavra ministério é trabalho. Então, a maioria dos crentes não quer ter serviço nem trabalho. Quer posição. Quer ocupar lugar de destaque dentro da comunidade. E na comunidade restrição, quem tem destaque ali é Jesus. Ai de alguém tentar usurpar o lugar de Jesus na nossa comunidade. Nem pastor, nem auxiliar de pastor, nem mulher de pastor, nem ninguém tem essa capacidade e autorização de Deus para sentar-se no trono de Deus. Então, abençoado, eu me amarro nessa expressão que Paulo disse, eu recebi. Ele falou, para completar a minha carreira e o ministério que eu recebi. Então, ele falou isso também lá em 1 de Coríntios, que ele recebeu, né? Em 1 de Coríntios 11, 1 de Coríntios 11, versículo 24, ele diz, 23, ele diz assim, 1 de Coríntios 11, 23, ele diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então, Paulo recebe do Senhor. Então, nós, se você já estudou comigo lá em Mateus 10, quando Jesus reúne os 12 discípulos, depois ele chama de apóstolos, Paulo não estava ali. Então, Paulo não recebeu ali nenhuma instrução junto com aqueles 12 apóstolos ou discípulos de Jesus. Inclui Pedro, Tiago, aqueles que se consideravam, segundo Paulo mesmo diz, aqueles que pareciam ser alguma coisa, aqueles que se achavam coluna da igreja, né, Paulo? Pedro, Tiago eram as colunas da igreja. Então tem gente que acha que é coluna da igreja. Coluna da igreja. Se ele sair da igreja, a igreja cai. Tem gente que se acha, né? Só porque dá dinheiro, porque dá oferta, dá dízimos altos. Tem que preservar aquela família de empresários, porque eles são os mantenedores da igreja. Quem não mantém a igreja é Deus. A igreja não é do empresário, a igreja não é do dono das lojas, a igreja não é do bancário, a igreja não é do lixeiro, a igreja não é do governo, a igreja é de Deus. Então, quem mantém a igreja ativa é o próprio Deus. Eu tiro isso pelo Ministério da Restituição, a qual não tem ordenanças humanas, não tem cobranças que são desnecessárias no Novo Testamento, porque a oferta no Novo Testamento é uma oferta de gratidão. Paulo disse, cada um contribua segundo tiver proposto no coração com alegria. Ou seja,
gratidão. Essa palavra alegria vem também da palavra gratidão. Então, aí ele vem dizer aqui, no 1 Coríntios 11, 23, o que eu recebi do Senhor. Então, Paulo não se encontra com Cristo antes da sua morte. Paulo não teve nenhum encontro com Cristo. Paulo só se encontra com Cristo depois que Cristo morre. Paulo só conheceu Jesus pessoalmente depois que ele morre e ressuscita. Você sabe lá no Atos 9, que nós estudamos ontem, né? O encontro do Paulo, né? O encontro de Saulo, que o nome é Paulo, né? Se transforma. Não é a mudança de nome que transforma o homem. Não é a mudança de nome. Não é porque ele parou de ser chamado de Saulo, passou a ser chamado de Paulo, que ele mudou, igual Cefas, Pedro. Não, não é essa mudança que gera uma transformação. É um conhecimento que invadiu a mente do apóstolo Paulo e as experiências dele com a pessoa de Jesus, pessoalmente. Pessoalmente. Então, diz que Jesus apareceu a Paulo algumas vezes, diz até lá, 2 Coríntios 12, diz que ele foi até arrebatado ao paraíso. Diz que lá, está até em 2 Coríntios 12, 7, veja aqui comigo, 2 Coríntios 12, versículo 7, ele diz assim: para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Então, Paulo recebeu do Cristo ressuscitado grandeza de revelações. São essas que eu, com muito cuidado, eu tento passar isto para a igreja com muito cuidado, porque são coisas que são difíceis de entender, que o próprio irmão Pedro, lá na sua segunda carta, ele declara aqui, né? A sua segunda carta, capítulo 3, né? 2 de Pedro 3, ele diz assim, versículo 16, ao falar acerca destes assuntos, falando sobre Paulo, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição. Então, Pedro está dizendo que as coisas que Paulo dizia eram coisas difíceis de entender. Hoje eu falo coisas aqui, repito, né? Eu não falo nada da minha cabeça, não invento nada. Pastor, o senhor, quantas horas o senhor fica de joelho pedindo uma mensagem para Deus? Nenhuma hora. Nem um minuto eu fico de joelho pedindo mensagem para Deus. Não, pastor, que isso, senhor? Não, as mensagens estão aqui, ó. Eu tenho 14 cartas do apóstolo Paulo, que eu considero aos hebreus ser dele também. Está aqui. Então eu não preciso me ajoelhar, ir para o monte, para o mato e, me enclausurar para receber alguma coisa. Está aqui. Se os pregadores entendessem que a mensagem está aqui, não está no mato, não está numa cara no chão, não adianta eu dobrar meu joelho, lamber o pó da terra e pedir a Deus uma coisa para falar com vocês, que está aqui diante de mim. Sabe por que as pessoas fazem isso? Porque eles não leem a Bíblia. Se lessem a Bíblia, se a maioria dos que pregam a Bíblia lessem a Bíblia, estudassem a Bíblia, meditassem na Bíblia, pensassem na Bíblia, vivesse a Bíblia, não precisaria gastar tanto tempo. Eu escutei um pregador, para mim fazer esse sermão, para pregar no domingo, eu gastei 14 horas para pegar um sermão de 40 minutos, 30 minutos. O cara gastou 14 horas para preparar um sermão, para pregar só uma vez no domingo. Então eu estou frito. Eu tenho que pregar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E agora, como eu vou fazer? Se eu for gastar 14 horas em cada sermão que eu for trazer aqui para a igreja, eu não vou fazer mais nada da minha vida. Não vou fazer mais nada da minha vida. Então, abençoado, são coisas tão simples de entender, como o Pedro falou. É difícil de entender que as pessoas deturpam a palavra do Senhor. Então, acham que aquilo que eu trago para a igreja é algo totalmente impossível. Então, nós gastamos agora 15 minutos
minutos falando sobre o que o Paulo recebeu. Quero que você vá comigo no livro de Gálatas, capítulo 1, o versículo é o 11 e o 12, diz assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, que é o nosso tema. Aí ele diz, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum. Paulo fala três coisas aqui. Fala, não recebi, não aprendi, e ele fala ali, ó, mas mediante revelação. Então, Paulo recebeu uma revelação do Senhor. A Paulo foi desvendado segredos, diz ele aos Colossenses, que estavam ocultos em Deus, segredos escondidos, que ele chama a lei, a lei era sombra. Eu não quero viver de sombra. A maioria dos ministérios vivem de sombra. Você vê que tem ritos da lei, tem utensílios da lei. Do Antigo Testamento tem arca, tem cruz, tem candelabro, tem cerimoniais, tem vestes de sacerdote, tudo trazendo a lei para a graça. O Antigo Testamento, querendo viver o Antigo Testamento, enfiá-lo no Novo Testamento, não cabe. Novo Testamento é óleo ou é água, tanto faz. Velho Testamento é água ou é óleo. Os dois, eles funcionam, cada um no seu tempo. Esse veio para avisar que aquele viria e esse veio para confirmar as palavras do outro. É simples. Agora, o que eu vivo, pastor? Você vive o novo. Por isso que o apóstolo Paulo falou, eu recebi do Senhor, olha aqui no versículo 12, Gálatas 1:12. Porque eu recebi do Senhor porque eu recebi do Senhor, nem aprendi, porque eu não recebi de homem algum, mas, 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Versículo 12. Porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum. Então, Paulo está descartando toda a mensagem que foi dita por homens. Toda pregação, todo assunto, todo debate, tudo que foi falado anteriormente, ele falou assim, eu não aprendi, eu não ouvi dali. Não foi de boca de Pedro, não foi de boca de Tiago, não foi. Pelo contrário, tem uma passagem que Paulo fala assim, a mim não me acrescentaram nada. Aqueles que pareciam ser alguma coisa outrora, ele falou, a mim não me acrescentaram nada. Então Paulo está falando dos apóstolos, que os apóstolos não acrescentaram nada a Paulo por causa de quê? Porque os apóstolos foram apóstolos da circuncisão, da lei. Jesus falou lá em Mateus 10, do 1 ao 5 ou ao 6, você vê ele seleciona os discípulos, chamados de apóstolos, depois ele envia, dá autoridade para ele expulsar demônio, curar pessoas, e fala assim, vá procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel, e não entre na cidade dos gentios, não vai perturbar os gentios, vai procurar Israel, vai procurar os que estão desgarrados, vai procurar aqueles que saíram do caminho, vão atrás deles. E não se meta com os gentios, porque eu vou chamar alguém. Aí ele fala aqui em Gálatas capítulo 1, versículo 14. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso pelas tradições de meus pais. Quando, porém, o que me separou de Deus nascer e me chamou por sua graça, aprove revelar o seu filho em mim para que eu pregasse entre os gentios. Nem consultei nem carne nem sangue, e fui. Então, Paulo falou, eu fui vocacionado. Viu que nós começamos em Atos 20, 24? Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpro a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor. Um homem de Deus, ele não pode estar pregando o evangelho por dinheiro. Um homem de Deus não pode estar pregando o evangelho para disputar com outra igreja. Hoje o que você vê é uma disputa carnal entre pastores, querendo lotar as suas igrejas a qualquer custo. Você sabe que há um tempo atrás, graças a Deus que diminuiu bastante, substituíram os pastores que não estavam mais dando
Ibope, né? Ou seja, não estavam trazendo mais plateia para a igreja, né? E começaram a convidar os coaches da vida, os coaches. O nome de pastor desapareceu de uma hora para outra. Ninguém falava mais de pastor, é curso de coach, é coach, é coach, é coach. Todo mundo. Eu conheci aqui uma menina aqui que morava aqui perto de mim aqui, que ela fazia esse trabalho também para ser coach. Aí comprou um monte, comprou. Inclusive, compramos até dela aquele que joga o refletor lá, aquele data show, compramos. Ela comprou caixa, comprou microfone para dar palestra de coach, foi para lugar nenhum. Então você vê, pessoal. Então são coisas que as pessoas estão substituindo a palavra, achando que alguma mensagem humana é mais poderosa do que a Bíblia. Não existe. Se a Bíblia, eu sempre digo para a família da instituição, se a Bíblia não é suficiente para você, o teu lugar não é no ministério da instituição. Se você precisa de um utensílio, se você precisa de bruxaria, se você precisa de um mago, se você precisa de um adivinhador, eu não sou adivinhador. Nunca vou dizer o número do teu CPF, nunca vou dizer onde você mora, nunca vou dizer se você tem amante, se você não tem amante, nunca vou dizer se você não paga imposto. Irmão, nunca vou dizer, porque Deus nunca vai me mostrar isso. Deus nunca quis desnudar ninguém, abençoado. Deus quis. Ele enviou Jesus para salvar. Jesus veio para salvar. Jesus, ele está para salvar ainda. A porta da graça não é para acusar, é para salvar. É levar o povo dele de volta. Nós estamos vivendo no ministério da reconciliação. Paulo disse isso. Paulo ensinou sobre a reconciliação. Nós temos tantas coisas para dizer, abençoados. Mas eu quero falar um pouquinho sobre um assunto que nós começamos na segunda-feira, sobre a obra da justificação, a doutrina da justificação. Algo que o apóstolo Paulo soube entender como ninguém. Nenhum dos apóstolos entenderam com tanta nitidez como o apóstolo Paulo entendeu o que se passou com a igreja de Jesus após o sacrifício, a morte e principalmente a ressurreição. Olha o Romanos capítulo de número 4, 25. Romanos 4, 25. Olha o que o nosso irmão Paulo fala para os irmãos de Roma. Ele diz assim, olha, escute, por favor. Ou você está me vendo aí, né? Então você vê aqui, Romanos 4, 25, ele diz assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Então diz que o apóstolo Paulo diz que o nosso Cristo, ele foi entregue por Deus por causa das nossas transgressões, ou seja, ele morre na cruz por causa dos nossos pecados, por causa das nossas iniquidades, das nossas imundícias, que foi impregnada na nossa natureza humana, na decadência do Adão e de Eva. Nós recebemos como é que se chama? É a lei da imputação. São leis. Por um homem, Romanos, por um homem, Paulo escrevendo, por um homem entrou e o pecado passou a dominar todos. E por um outro homem entrou para que a justiça... Então, são leis que vieram até nós como lei de imputação. Ele está dizendo aqui, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Ele não morreu por ele. Ele não foi batizado nas águas porque ele era pecador. Jesus foi batizado nas águas e todo mundo tem que ser batizado nas águas. Mas Jesus não tinha pecado. Como é que ele foi batizado nas águas? Não, ele batizou para dar exemplo. Não, ele batizou no nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar porque a água não salva, a água não perdoa, a água não limpa pecado, a água não transforma. Eu quero que a igreja entenda que a água não é nada. A água não salva, a água não membra você no céu, a água membra você numa denominação.
Às vezes se batiza nas águas, se batiza no rio, se batiza no batistério, se batiza em Jerusalém. Tem gente que se batiza todo ano em Jerusalém, vai para Jerusalém gastar dinheiro, lá para ser, cidade santa. Santa é onde estão os santos. Tua casa é uma cidade santa, porque você está lá. Aonde está um santo? Quem é santo? Aquele que Jesus chamou, santificou, separou. A palavra santo quer dizer separado. Você não é santo porque você, eu nunca mais vou falhar. Não fala essa bobagem, que você vai falhar. Não fale isso, porque você está mentindo, você vai falhar. Já falhou hoje, eu já falhei hoje, você falhou. Nós vamos falhar amanhã, vamos falar depois. E vamos falhar. Vamos falhar. Nós não estamos aqui mudando o nosso corpo. É de imundícia, de humilhação. Nós estamos mudando a nossa mente. Nossa mente. Esse corpo aqui será transformado num corpo de glória na vinda do nosso Senhor. Filipenses 3:21. Paulo fala aos Tessalonicenses, no abrir e fechar de olhos, todos seremos transformados. Então, essa transformação virá no corpo, virá. Estamos aqui lutando, mas para transformar a nossa mentalidade, para que os homens maus e perversos não mais nos enganem. Uma vez tendo a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? A mente de Cristo não é você ficar de joelho dia e noite, não, irmãos. As pessoas estão enganando vocês. Não é vocês ficar cantando a noite toda. Vocês não vão ter a mente de Cristo cantando, nem de joelho a noite toda. Vocês não terão a mente de Cristo. O senhor está dizendo para a gente nem louvar, nem orar? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que isto não gera a mente de Cristo. A mente de Cristo está na palavra de Cristo. Então a palavra de Cristo tem que estar aqui. Aqui, irmão. Aqui dentro. A palavra está dentro de ti. Aí ela sai pela tua boca. Tem que estar aqui. Infelizmente, nosso tempo já se foi. Nós temos agora 2 minutos para terminarmos essa programação abençoada. Quero que você compartilhe esta mensagem. Compartilhe, você que já se inscreveu no nosso canal do YouTube. Se não se inscreveu, se inscreva lá no nosso canal, Ministério Restituição. Se inscreva lá no nosso canal do YouTube. Você que está no nosso Facebook, compartilhe com os seus amigos, compartilhe com a tua família, compartilhe, tá? Não fique só para você essa palavra. Ajude. Pastor, mas ninguém quer saber dessa palavra. As pessoas estão agarradas com Moisés, com a lei. Não, faça a tua parte. Deixa o Espírito fazer a parte dele. A parte de mandar a palavra é nós. Agora, a parte do Espírito, deixa o Espírito. Tem gente que quer fazer a parte do Espírito, mas esquece de fazer a sua parte. A minha parte é falar. A parte do Espírito é convencer. Eu não estou aqui para convencer. A única pessoa que eu tinha que convencer, já convenci, é a minha esposa se casar comigo. Já estou casada há quase 40 anos, então não preciso de convencer mais ninguém. Mais ninguém. Então, convencer é coisa do Espírito. Você leva a palavra, o Espírito vai convencer a pessoa. Tá bom, queridos? Senhor Jesus, que essa semente tenha caído na terra boa e produza 30, 60 e a 100 por um, como o próprio Cristo falou. Eu oro em nome de Jesus para que todos tenhamos uma noite abençoada, anjos trabalhando a favor da igreja, porque isto é promessa de Deus. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. São todos eles ministros para ministrar na vida daqueles que vão herdar a salvação. Esse é o papel dos anjos na nossa vida, nos livrando daquilo que nós não podemos ver. Aquilo que nós podemos ver, nós vigiamos em nome de Jesus. Que bom que você ficou aí até o fim, né? Espero que essa palavra tenha ali fortalecido o teu homem interior. Fala, irmã Débora, abençoada, estou te vendo aí. Não, acho que é a Débora, eu acho. Parabéns, irmão Salvador, hoje é seu aniversário. E um beijo para toda a família aí, abençoada aí, que esteve aí conosco, aí, nosso irmão ali, esqueci o nome desse abençoado que está aí conosco aí. Ele toca, acho que é guitarra, né? Um abraço aí, irmão, esqueci o seu nome, tá? Paz para você, para a sua comunidade aí, para a sua família. Irmão Lula, toda a família aí. Irmã Marilda, irmão Wander, irmão Gilmar, os irmãos que chegaram aí, né? Você tem que chegar e colocar aí uma frase, alguma coisa assim, para você poder
Irmão Anderson. Irmão Anderson. Isso, tá bom, queridos? Tenham todos aí uma noite abençoada. Eu vou ter a minha abençoada junto com a minha esposa. Vou ter um sono abençoado, que amanhã é dia de nos encontrarmos ali na rua Roberto da Silveira, no número 10, em frente ao prédio da Água dos Rios. Esta rua fica beirando a linha do trem, entre a estação de Olinda e a estação de Anchieta. Sabe, se você soltar na estação de Olinda, 5 minutos você está na congregação. Se você soltar na estação de Anchieta, 5 minutos você está na congregação. Tá bom, queridos? Venha, nos ajude, seja um semeador, colabore. Se você recebeu aí bênçãos aí financeiras, participe com a igreja, em nome de Jesus. A igreja está necessitada, sim, sabe, de ajudas da comunidade. Tá bom, queridos? Tenham todos aí uma noite abençoada, saúde, paz e prosperidade para todos os eleitos de Deus. Anjos contigo, anjos com a tua família, essa noite será abençoada. Meu telefone para contato é o 21, Rio de Janeiro, 98602-2369. 21, Rio de Janeiro, 98602-2369. Tá bom, queridos? Eu amo a família de Deus. Nunca vou deixar de anunciar os desígnios de Deus. Fique na paz. Tchau, tchau. Tchau. E